Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carla Pimentel Paiva. Eu sou doutoranda do Renoem, que é um programa de ensino em rede. O meu orientador é o Francisco Regis Vieira Alves, que também é professor e coordenador do programa. O polo em que eu atuo juntamente com a Georgiana Gomes Cidrão é o polo IFCE, Campus Fortaleza. Então, meu trabalho é a visualização de soluções de equações diferenciais ordinárias com GeoGebra, potencialidade e exemplos. O ensino de EDO, né, equações diferenciais ordinárias, ele enfrenta desafios consideráveis devido à sua natureza abstrata e à exigência de habilidades matemáticas avançadas. Então, quando o nosso aluno, né, se depara com o ensino de EDO, ele já tem que ter uma base bem consolidada de quê? Tem que ter uma base bem consolidada referente à álgebra linear, a cálculo de várias variáveis, porque precisa muito de integral e derivada. Mas além disso, vamos falar um pouco por que que a gente está abordando o ensino de EDO, né? O ensino de EDO, ele oferece oportunidades valiosas para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de modelagem, conforme os trabalhos de Oliveira 2014. Por quê? Porque a EDO nada mais do que é uma equação em que a nossa função y, que é uma função com relação a x, vai ter uma derivada, e essa derivada geralmente ela descreve o fenômeno, né? É bastante conhecido em modelagem matemática. A gente sabendo resolver essa EDO, a gente consegue prever vários fenômenos. Então, nesse contexto, o software GeoGebra, né, por ser um software de matemática dinâmica, ele vai se destacar por proporcionar uma visualização interativa e dinâmica das EDOs e vai facilitar tanto o ensino quanto a aplicação prática dessas equações. Então, ele dispõe de uma interface intuitiva, tornando os conceitos mais acessíveis e compreensíveis, além de propiciar a visualização, por meio da visualização, a superação de barreiras cognitivas comuns no estudo de EDO. Então, o objetivo do nosso trabalho é explorar as potencialidades do GeoGebra na visualização de EDOs, apresentando exemplos práticos que demonstram como o software pode ser usado para investigar o comportamento de sistemas dinâmicos. Para isso, a gente já vai adotar a metodologia intitulada de Engenharia Didática, que orientará o desenvolvimento e a implementação das atividades exploratórias e didáticas. Através dessa metodologia, será possível conduzir as análises detalhadas de como o GeoGebra pode favorecer a compreensão dos conceitos envolvidos, permitindo que os alunos visualizem e interajam com as soluções de EDO de forma dinâmica. Vale ressaltar que esse é um trabalho, é uma pequena parte do doutorado que eu estou desenvolvendo nesse campo epistêmico, que é o ensino, né, de EDOs. O nosso referencial teórico, né? Então, a gente já tem vários pessoas que estudaram isso e eles, conforme se a gente pegar esse trabalho aqui de 2014, né, de Dulles, e Araújo, os alunos não sabem cálculo, derivadas integrais, trigonometrias, resolução de problemas, números complexos, e esses conceitos são extremamente importantes para a gente compreender melhor o que seria essa equação, né, que vem o nome diferencial porque tem a nossa derivada. Então, o que é que acontece? Os alunos têm lacunas de conhecimentos matemáticos antes de abordar o tema. Então, isso já é um obstáculo que eles já vem, fora a abstração que envolve, né, e a complexidade desse tema. Então, dado que os alunos não dominam essas habilidades básicas e têm dificuldade em perceber a conexão entre um EDO e as soluções, tem mais dificuldade ainda, devido a essas lacunas, em aplicar os métodos. Por quê? Para resolver um EDO, vai depender a resolução, né? Do tipo de EDO, de primeira ordem, segunda ordem, se é uma EDO exata, se não é exata, se é um EDO de Clairaut, se pode ser feita, ser utilizado Laplace. Então, eles têm vários métodos e não sabem direito qual aplicar. Outro obstáculo é quando eles conseguem aplicar, conseguem achar a solução, mas não conseguem dizer o que seria aquilo. Então, ele tem dificuldade em dizer como
as condições iniciais interferem, o que são esses parâmetros, o que é essa solução encontrada. Conforme a gente vê também trabalhos como o de Aslan, que é uma tese já de doutorado de 2005. Então, aqui eu proponho, dada a EDO de segunda ordem, né? Quando a gente diz que y são duas linhas, ou seja, a derivada de y em relação a x é igual a 2, a gente encontra como solução y igual a x2 mais c, uma constante, né? Vezes o x mais outra constante. E aí, quando a gente chega nisso, a gente quer mostrar para os alunos. Aqui a gente já sabe que se trata de uma equação de uma parábola, mas como esse C1 e C2 podem interferir? Então, eu criei controles deslizantes no GeoGebra e comecei a exibir o traço da solução dessa EDO, para que eles pudessem ver cada solução dessa, cada curva dessa de verde, né? Cada parábola dessa representa uma das várias soluções que a EDO pode ter. E como é que eu descobri C1 e C2? Aí vai depender das condições iniciais. Conforme eu vario as condições iniciais, eu acho outras soluções. Então, agora eu tenho outra EDO, e agora a minha solução já é dada da forma de c vezes e elevado a x, ou seja, uma função exponencial, menos a função x menos 1. Então, se a gente tem novamente a constante arbitrária, e os meninos têm muita dificuldade em ver isso. Como é que vai ser a forma da solução? Onde é que ela vai ter um ponto de máximo? Tem ponto de máximo? Ou será que a solução, no caso, só tem ponto de mínimo, né? A partir de, dependendo das condições iniciais e do C encontrado, a gente vai ter uma mudando de sentido, que ela está assumindo valores positivos, né? Aí tem uma hora que ela atinge, por exemplo, se for esse o caso, o mínimo, aí zera e volta a assumir valores positivos. Dependendo da natureza do C, ela vai ter só valores a partir de determinado momento, são valores negativos. E essa percepção que a gente queria que os meninos tivessem. Para a gente desenvolver isso, a gente usou a metodologia da engenharia didática. A engenharia didática é uma metodologia de ensino, né, e pesquisa que pode identificar os fatores que podem indicar as melhorias do uso do GeoGebra. Então, ela é composta por 4 fases. A gente segue um ciclo estruturado, análise preliminar, em que a gente identificou as dificuldades dos alunos por meio de uma pesquisa bibliográfica, a fase de análise a priori, em que a gente elabora o conjunto de atividades usando o GeoGebra, a experimentação, que é o momento que a gente vai aplicar com os alunos, que não está aqui nesse trabalho, que é através de um ciclo iterativo, né? A engenharia didática vai ajudar a refinar essas práticas pedagógicas. E aqui seria a validação, que a nossa validação seria a gente confrontar os dados que a gente tinha antes com os que a gente tinha depois e a percepção dos alunos para ver se aquelas atividades desenvolvidas surtiram o efeito desejado. Então, através das figuras, né, que a gente desenvolveu, a gente pode explorar a solução de ADO não homogênea, pode observar como a constante C afeta o comportamento geral das soluções. Os exemplos apresentados também mostrar as possibilidades de como o GeoGebra pode ser utilizado para visualizar essas EDOs. O software ofereceu uma vasta gama de ferramentas, né, que permitem explorar diferentes tipos de equações diferenciais e comportamentos dinâmicos. Não abordei todos aqui, é só uma pequena parte desse campo tão grande que a gente pode estar criando exemplos, estar tentando fazer trabalho de transformar de Laplace, entre outros. E como pode acontecer essa interação visual tornando o conceito menos abstrato? Então, a gente apresentou alguns exemplos com o GeoGebra de criar visualizações dinâmicas e interativas das soluções, como os alunos podem manipular esses parâmetros e como essa capacidade, né, pode tornar um conceito menos abstrato. Aqui eu já trouxe as equações e as soluções, mas existe todo um mecanismo, um algoritmo, só uma parte algébrica, que a gente chega nessas soluções. E muitas vezes os alunos se perdem do que estão fazendo no meio. Então, aqui estão as referências apresentadas nesse trabalho e eu gostaria de agradecer vocês pela atenção. E aqui está o meu contato, meu orientador, da minha colega, caso vocês queiram entrar em contato para tirar outras dúvidas, informações. Muito obrigada pela atenção.